Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Breno. Vamos começar nossa aula 10 sobre instituição social. A institucionalização na família e escola. A gente já viu o conceito anteriormente nas aulas sobre o que seria essa instituição social e a forma que essa instituição social contribui na nossa socialização. Então, são diversas instituições que a gente tem contato ao longo da nossa vida e como ela influencia no nosso processo de socialização. Beleza? Então vamos lá. Exercícios obrigatórios, número 1, da UPE de 2017. O saber da comunidade, aquilo que nos conhece de algum modo, o saber próprio dos homens e das mulheres, de crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos, o saber de guerreiros e esposas, o saber que faz o artesão, o sacerdote, o feiticeiro, o navegador e outros tantos especialistas, envolve, portanto, situações pedagógicas interpessoais, familiares e comunitárias, em que ainda não surgiram técnicas pedagógicas escolares acompanhadas de seus profissionais de aplicação exclusiva. O tema discutido no texto é uma preocupação dos estudos da sociologia desde a sua consolidação como ciência. Nos trabalhos de Emily Durkheim, esse tema ganhou um destaque por considerar uma forma de integração dos indivíduos e de perpetuação dos hábitos e costumes do grupo, ou seja, dos fatos sociais. Sobre isso, assinale a alternativa que não indica uma característica do tipo de transmissão do conhecimento. Letra A. A aprendizagem acontece sem que haja um planejamento específico e muitas vezes sem que o sujeito se dê em conta. Letra B. O processo de construção do conhecimento é permanente, contínuo e não previamente organizado, desenvolvendo-se ao longo da vida. Letra C. O conhecimento transmitido permite ao sujeito resolver situações referentes aos processos de socialização e aqueles relacionados às imposições da natureza para a sobrevivência do grupo. Letra D. A percepção gestual, a moral e a comportamental provenientes de meios familiares, de amizade, de trabalho e de socialização midiática fazem parte do rol de aprendizagens e conhecimentos. Letra E. O conhecimento e a habilidade são transmitidos por meio de um currículo pré-definido em ambientes especializados, num processo conhecido como escolarização. Pessoal, a resposta que está correta neste caso, que não faz parte da transmissão de conhecimentos, é a letra E. O conhecimento e a habilidade são transmitidos por meio de um currículo pré-definido e em ambientes especializados num processo conhecido como escolarização. Nesse caso, é a única que não se encaixa na transmissão de conhecimento, como foi citado no texto. Beleza? E agora eu vou explicar para vocês o porquê, como que acontece essa questão, através de um exemplo que talvez vocês não conheçam, mas é um método Montessori. Esse método é aplicado para as crianças na fase da educação primária. Então, você imagine desde quando você entra no maternal até você sair na pré-escola. O que acontece nesse método, no método Montessori, a criança vai desenvolvendo o saber, o conhecimento, através da vivência das atividades que elas têm uma linha de pensamento, elas seguem uma linearidade que vai de encontro com as situações do dia a dia. O método Montessori aplica principalmente a resolução de problemas cotidianos. Isso é diferente da educação, da escolarização que nós conhecemos, onde tem um currículo principal e todos nós devemos seguir esse currículo. Ele é um conhecimento, essa metodologia ela vai sendo desenvolvida com o passar do ano letivo, certo? É um método muito diferente, é um método muito bom que entra naquelas metodologias alternativas, escolas alternativas.
Eu trouxe esse exemplo até mesmo para vocês conhecerem, porque eu acredito que talvez vocês já tenham ouvido falar, ou não ou talvez vocês nunca tenham ouvido falar e não sabem como funciona. E é só para vocês terem um ponto norteador, beleza? É, essa questão é uma questão que com o texto, com a interpretação do texto, ela fica tranquila. Porém, você tem que ter uma certa atenção, principalmente porque pede para não marcar a correta. E aí, muitas vezes a gente, no desespero da prova, acaba passando por cima daquele não bem grande. Beleza? Vamos para a próxima questão? Número 2. Unicentro 2012. O grupo Legião Urbana, na música Pais e Filhos, vai aí, digita no Google, YouTube, coloca Pais e Filhos Legião Urbana e escutem a letra. Canta, eu moro na rua, não tenho ninguém, eu moro em qualquer lugar, já morei em tanta casa que nem me lembro mais, eu moro com meus pais. A partir dessa afirmativa e a respeito dos estudos sociológicos sobre família, é verdadeiro que se afirma em a monogamia é uma característica geral da instituição familiar. B. A proteção, a autoridade e o afeto são características que ocorrem apenas nas sociedades capitalistas. Letra C. A família exerce dois tipos de socialização, primária e secundária, sendo a segunda a mais importante. Letra D. A socialização é uma das mais importantes funções da família por preparar o ingresso da criança na sociedade. Letra E. A família conjugal é típica de sociedades tradicionais, consiste em um grande número de parentes que habitam juntos e nutrem sentimentos de lealdade. Pessoal, vejam só, a gente está estudando instituições, duas instituições específicas, que é a instituição escolar e a instituição familiar. Dentro dessas instituições, nós possuímos características próprias e exclusivas, e uma delas, que é na instituição familiar, por exemplo, que seria a primeira instituição de socialização nas nossas vidas, certo? Então, vamos para a resposta. É a letra D. A socialização é uma das mais importantes funções da família por preparar o ingresso da criança na sociedade. Essa é a primeira característica da instituição familiar. A primeira. Vocês que leram o texto, acompanharam no capítulo, acompanharam na aula, vocês percebem que essa é uma característica exclusiva da instituição familiar. Ela é a primeira que nós temos contato. E família, instituição familiar, tem que ser caracterizada não como uma família tradicional, que nós normalmente somos habituados a fazer a conectividade do pensamento. Uma instituição familiar é aquela que ensina as primeiras características da vida social. Então, essa instituição familiar pode ser a nossa própria família, pode ser aqueles que nos acolheram, que não sejam parentes sanguíneos, entre outros, certo? Então, essa instituição familiar, vocês têm que pensar num conjunto, não só no conceito de família, beleza? Eu acho que essa questão não tinha muita dificuldade, é uma questão bem clara. E espero que a minha explicação a respeito dessa instituição também ajude vocês a terem essa visão um pouco mais ampla. Beleza? Vamos para a próxima? Número 3. Unicentro 2012. A educação como instituição é um dos mais importantes instrumentos de socialização utilizado modernamente. Sobre esse tema é correto afirmar: o processo educacional distancia-se da cultura porque esta última se apoia no senso comum. Letra B. As crianças nas sociedades chamadas primitivas não passaram por nenhum processo educacional. Letra C. As instituições educacionais têm como maior objetivo preservar a tradição e impedir qualquer inovação cultural. Letra D. A educação é o processo pelo qual a sociedade procura transmitir as suas tradições e seus costumes aos mais jovens. Letra E. A família é que, mesmo nas sociedades modernas, detém o poder de preparar os jovens para o desempenho de papéis ocupacionais. Galera, a resposta correta é a letra D. A educação é o processo pelo qual a sociedade procura transmitir as suas tradições e seus costumes aos mais jovens. Eu coloquei essa figura a respeito de educação versus escolarização porque normalmente nós nos habituamos a fazer ambas os conceitos como sinônimos.
A gente acha que educação e escolarização são iguais, e não são. Vejam bem, a educação é algo que faz uma transmissão de saberes e conhecimentos ao decorrer de nossas vidas, enquanto a escolarização é retida ao poder escolar, ou seja, é retida às escolas, colégios e etc. Beleza? Essa questão também eu acho que não é uma questão muito difícil, porque se você tem uma base muito sólida e muito boa a respeito de como as instituições sociais funcionam, essa questão fica clara, beleza? Fica tranquila, fica sus para responder. Fechou? Próxima questão. Galera, exercícios complementares. É da UEL de 2017. A socialização significa o processo pelo qual o indivíduo se torna um membro ativo da sociedade em que nasceu, isto é, comporta-se de acordo com seus folkways e mores. Isso significa que folkways e mores é uma tradução, é um conceito utilizado nas ciências sociais que é sobre o estudo da importância de costumes, usos e tradições. Beleza? Então, quando falarem disso, pense que comporta-se de acordo com seus costumes, comportam-se de acordo com as suas tradições, comportam-se de acordo com seus usos no sentido de vida, sabe? De praticidade, de conceitos de utilização no decorrer do cotidiano, de aprendizagem e etc. Beleza? Há pouca dúvida de que a sociedade, por suas exigências sobre os indivíduos, determina em grande parte o tipo de personalidade que predominará. Naturalmente, numa sociedade complexa como a nossa, com extrema heterogeneidade de padrões, haverá consideráveis variações. Seria, portanto, exagerado dizer que a cultura produz uma personalidade totalmente estereotipada. A sociedade proporciona antes os limites dentro dos quais a personalidade se desenvolverá. Fechou? Espero que não tenha nenhuma dúvida. Se tiverem alguma dúvida, façam um comentário, peçam a nossa ajuda, entre em contato. Continuando. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar: letra A. Existe uma interação entre a cultura e a personalidade, o que faz com que as individualidades sejam influenciadas de diferentes modos e graus pelo ambiente social. Galera, matou. Essa é a resposta correta. Só que vamos continuar lendo para vocês verem o que está errado nas demais questões. Letra B. Apesar de os indivíduos diferenciarem desde o nascimento por dotes físicos e mentais, desenvolve personalidades praticamente idênticas. A gente desenvolve personalidades praticamente idênticas da nossa sociedade por causa da nossa sociedade. Todos os curitibanos pensam iguais, todos os brasileiros pensam iguais? Não. Então, aí já está errado. Letra C. A sociedade impõe, por suas exigências, aprovações e desaprovações, o tipo de personalidade que o indivíduo terá. Ela impõe alguma coisa? Não. Ela moldela e nós, ao longo dos anos, vamos adquirindo nossas características de personalidade. E não passa por uma questão de aprovação e desaprovação. Não dessa forma que o texto está sendo exposto. Beleza? Letra D. O indivíduo já nasce com uma personalidade que dificilmente mudará por influência da sociedade ou do meio ambiente. Galera, uma questão bem simples. O que você pensava há 3 anos atrás é o que você pensa hoje? O que aconteceu na tua vida mudou a tua personalidade? As coisas que você acredita ou deixa de acreditar? Essa é uma questão simples. Não, o indivíduo não nasce com uma personalidade que não muda. A gente muda. O que você pensar hoje, daqui 10 anos, não vai ser igual. Beleza? Letra E. São as tendências hereditárias e não a sociedade que determina a personalidade do indivíduo. Galera, vocês são parecidos com a personalidade dos seus pais? Talvez em um certo grau sim, mas não são iguais. Beleza? Então vocês podem ter a sua própria personalidade e não ter nada a ver com as características dos seus pais. Beleza? Ou com a sua linhagem sanguínea. Fechou? Então, a resposta é a letra A. Existe uma interação entre a cultura e a personalidade, o que faz com que as individualidades sejam influenciadas de diferentes modos e graus pelo ambiente social. Tudo influencia.
tudo influencia. É isso que vocês têm que imaginar. Todas as nossas vivências, todas as nossas amizades, a nossa família, a nossa escola, tudo influencia e modela a nossa personalidade. O nosso ambiente social modela a nossa personalidade. Fechou? É isso, pessoal. Até a próxima aula, aula 11. E como sempre, deixo aqui as nossas páginas, sigam elas, Facebook, Instagram, YouTube. Se você tiver algum amigo, alguma amiga, algum familiar, alguém, qualquer um conhecido que precise, que esteja precisando estudar para o vestibular, por favor, compartilhe as nossas páginas e vamos democratizar o ensino. Valeu? É isso aí. Fechou? Abraço!